Quando Jesus percorreu as estradas empoeiradas da Judéia do primeiro século, realizando milagres, ensinando com autoridade e proclamando ser o Messias há muito esperado, a reação do seu próprio povo não foi a que muitos previam. Em vez de aceitação universal, Jesus enfrentou forte oposição dos líderes religiosos. Em vez de celebração nacional, foi recebido com suspeita e hostilidade. Em vez de ser coroado rei, foi crucificado como um criminoso. Isso levanta uma questão profunda que ecoa há 2000 anos de história. Por que o povo judeu rejeitou Jesus como seu Messias? Esta não é uma pergunta feita com julgamento ou condenação. É uma investigação histórica e teológica sobre um dos eventos mais significativos da história da humanidade. Compreender por que Jesus foi rejeitado por muitos do seu próprio povo exige que examinemos o contexto religioso, político e cultural do judaísmo do primeiro século, as expectativas específicas que o povo judeu tinha para o seu Messias e como Jesus tanto cumpriu quanto desafiou essas expectativas. A rejeição de Jesus não foi unânime. Muitos judeus o aceitaram. Seus primeiros seguidores eram todos judeus. A igreja primitiva era inteiramente judaica. Milhares de judeus em Jerusalém creram nele após o Pentecostes. Mas a elite religiosa, a maioria dos líderes e, eventualmente, muitas pessoas comuns se voltaram contra ele. Os motivos dessa rejeição eram complexos. Envolviam disputas teológicas sobre a identidade e as afirmações de Jesus. Envolviam preocupações políticas sobre a ocupação romana e a sobrevivência dos judeus. Envolviam diferentes interpretações da profecia messiânica. Envolviam medo, incompreensão, cegueira espiritual e, de acordo com o Novo Testamento, os propósitos misteriosos do próprio Deus. Este documentário examinará as evidências históricas e bíblicas para entender por que Jesus, que os cristãos acreditam ser o cumprimento de todas as profecias messiânicas, foi rejeitado por muitos na nação que esperava pelo Messias há séculos. Analisaremos o que o povo judeu do primeiro século esperava de seu Messias, como Jesus atendeu e desafiou essas expectativas, as objeções específicas levantadas contra ele e o que o Novo Testamento diz sobre as razões espirituais mais profundas para a sua rejeição. Essa é a verdadeira razão pela qual o povo judeu rejeitou Jesus como Messias. A esperança judaica em um Messias. Para entender por que Jesus foi rejeitado, precisamos primeiro compreender o que o povo judeu esperava. O conceito do Messias não era uma esperança vaga ou indefinida. Estava enraizado em séculos de escrituras proféticas, moldado pela história nacional e intensificado pelas realidades políticas da ocupação romana. A palavra hebraica, Messias, Mashiach, significa ungido. No antigo Israel, profetas, sacerdotes e reis eram ungidos com óleo como sinal de que Deus os havia escolhido para seus respectivos papéis. Mas os profetas falavam de um futuro ungido, que seria maior do que todos os que o precederam, um rei da linhagem de Davi, que restauraria Israel e estabeleceria o reino de Deus na terra. A promessa começou com o rei Davi. 2. Samuel 7:12. Ao 13, registra a aliança de Deus com Davi. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, levantarei depois de ti um descendente teu, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus prometeu a Davi que um de seus descendentes reinaria em seu trono para sempre. Essa era a base da esperança messiânica. O Messias seria o filho de Davi, o rei eterno. Os profetas expandiram essa visão. Isaías 9, 6-7 profetizou: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim.
sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Esse rei vindouro seria divino, chamado Deus Poderoso. Ele reinaria para sempre com justiça e retidão. Seu reino não teria fim. Isaías 11, 1-4 descreve o seu caráter. Do tronco de Jessé brotará um ramo, e das suas raízes um renovo frutificará. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o seu prazer estará no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá segundo o que ouviu, mas com justiça julgará os pobres, e com equidade defenderá os mansos da terra. O Messias seria cheio do Espírito de Deus. Ele julgaria com justiça. Ele defenderia os pobres e oprimidos. Jeremias 23, 5-6 acrescenta: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, que reinará como rei, e agirá com sabedoria, e praticará o juízo e a retidão na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. O Messias salvaria Judá. Ele restauraria a segurança de Israel. Ele estabeleceria a justiça em toda a terra. Miqueias 5:2. Especificou onde ele nasceria. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Messias viria de Belém, a cidade natal de Davi. Suas origens seriam desde os tempos antigos, sugerindo uma natureza divina ou eterna. Essas profecias descreviam um rei glorioso que restauraria a prosperidade de Israel, derrotaria seus inimigos, estabeleceria a justiça e reinaria para sempre. Mas havia outras profecias que pareciam apresentar um quadro diferente. Isaías 53 descreve um servo sofredor. Ele era desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E nós não o tínhamos em consideração. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado, ferido por Deus e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Essa figura sofreria, seria rejeitada, carregaria os pecados dos outros, morreria como sacrifício pelas transgressões. Zacarias 12 fala de alguém que seria traspassado. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas de misericórdia. E olharão para mim, para aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora por um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem chora por um primogênito. Daniel 9:26 profetizou que o Messias seria exterminado. E depois das 62 semanas, o ungido será exterminado e não terá nada. Essas profecias apresentavam um enigma. Como poderia o Messias ser ao mesmo tempo um rei conquistador e um servo sofredor? Como poderia ele reinar para sempre e ao mesmo tempo ser destruído? Como poderia ele estabelecer o seu reino e ainda assim ser rejeitado e traspassado? No primeiro século, a interpretação judaica havia se concentrado amplamente nos aspectos triunfantes e conquistadores da profecia messiânica, ignorando ou reinterpretando as passagens sobre o servo sofredor. Esse foco seletivo se mostraria crucial para a compreensão da rejeição de Jesus. A situação política na Judéia do primeiro século. A expectativa judaica por um Messias não era apenas teológica.
era intensamente política. Na época do nascimento de Jesus, o povo judeu estava sob domínio estrangeiro havia séculos. Os dias de glória do Reino Unido de Davi e Salomão eram lembranças distantes. A terra havia sido conquistada pela Babilônia, depois pela Pérsia, depois pela Grécia e agora por Roma. Roma conquistou a Judéia em 63 a.C., sob o comando do general Pompeu. Inicialmente, Roma permitiu que reis judeus da dinastia herodiana governassem como reis clientes, mas a autoridade final residia em Roma. Na época do ministério de Jesus, a Judéia estava sob domínio romano direto por meio de prefeitos como Pôncio Pilatos, enquanto a Galiléia era governada por Herodes Antipas, um fantoche de Roma. A ocupação romana foi opressiva. Os pesados impostos drenavam a economia. Os soldados romanos mantinham a ordem por meio da violência e da intimidação. O povo judeu estava sujeito à lei romana, obrigado a pagar tributo a César e constantemente lembrado de sua subjugação pela presença de estandartes romanos e símbolos de culto pagão. O templo, centro da vida religiosa judaica, representava um paradoxo. Herodes, o Grande, o havia expandido e embelezado, tornando-o uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Mas ele funcionava sob a supervisão romana. O sumo sacerdote era nomeado pelas autoridades romanas e podia ser destituído a seu bel prazer. O imposto do templo tinha que ser pago em moeda especial, e Roma controlava até mesmo as vestes cerimoniais do sumo sacerdote, liberando-as apenas para as festividades. Essa conjuntura política intensificou a expectativa messiânica. O povo judeu ansiava por um Messias que fizesse o que os macabeus haviam feito 2 séculos antes: libertar-se da opressão estrangeira, restaurar a soberania judaica e restabelecer Israel como uma nação independente sob o governo de Deus. A revolta dos macabeus, entre 167 e 160 a.C., expulsou com sucesso os governantes greco-sírios e estabeleceu cerca de 1 século de independência judaica. As histórias de Judas Macabeu e seus irmãos derrotando forças muito superiores por meio de táticas de guerrilha e intervenção divina eram recentes o suficiente para parecerem repetíveis. Muitos judeus acreditavam que o Messias seria um novo Judas Macabeu, um líder militar e político que uniria a nação, derrotaria Roma e restauraria o reino davídico. Essa expectativa foi reforçada por diversos grupos judaicos, cada um com sua própria visão de como o Messias alcançaria esse objetivo. Os fariseus, o maior e mais influente grupo religioso, enfatizavam a observância da Torá e acreditavam que o Messias viria quando Israel fosse justo o suficiente para merecer a sua vinda. Eles esperavam um rei que justificasse sua devoção religiosa e estabelecesse a lei de Deus em toda a terra. Os saduceus, a aristocracia sacerdotal que controlava o templo, eram mais colaboracionistas com Roma. Eles tinham menos interesse em movimentos messiânicos, porque tais movimentos ameaçavam o status quo que lhes permitia manter o poder. Os essênios, uma seita ascética que vivia em comunidades como Qumran, esperavam uma intervenção catastrófica na qual Deus destruiria os ímpios e vindicaria os justos. Eles buscavam tanto um Messias sacerdotal quanto um Messias real que purificaria Israel. Os zelotes, um movimento revolucionário, acreditavam em pegar em armas contra Roma. Eles esperavam que o Messias fosse um líder militar que comandaria as forças judaicas em uma revolta bem-sucedida. O povo comum, sobrecarregado por impostos e opressão, simplesmente ansiava por alívio. Queria um rei que os alimentasse, os protegesse, curasse seus doentes e lhes desse dignidade e liberdade. Nesse ambiente politicamente tenso, surgiu Jesus de Nazaré, proclamando que o reino de Deus estava próximo. Ele realizou milagres que comprovavam sua autoridade divina.
ensinou com um poder que impressionava as multidões. Atraiu milhares de seguidores. Parecia ser o Messias que todos esperavam. Mas ele não levantou um exército. Não atacou Roma. Não incitou a revolução. Em vez disso, falou sobre amar os inimigos, oferecer a outra face e dar a César o que é de César. Conviveu com cobradores de impostos e pecadores. Desafiou a ordem religiosa. Falou de um reino espiritual e não de um reino político. Essa discrepância entre expectativa e realidade se revelaria um dos principais motivos de sua rejeição. As afirmações messiânicas de Jesus. Jesus não veio proclamando-se abertamente como o Messias por meio de uma revolução política. Sua abordagem foi mais sutil, mais estratégica e mais desafiadora das expectativas convencionais. Nos evangelhos, Jesus raramente se autodenominava o Messias diretamente em público. Quando outros o reconheciam como tal, ele frequentemente os instruía a não espalhar a notícia. Marcos 8, 29 a 30 registra. E ele lhes perguntou: Mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes expressamente que não contassem a ninguém a respeito dele. Isso ficou conhecido como o segredo messiânico. Jesus evitou o título porque ele carregava conotações políticas tão fortes que, inevitavelmente, levariam a mal-entendidos. Se ele afirmasse abertamente ser o Messias, as pessoas imediatamente esperariam uma ação militar contra Roma, o que não era sua missão. Em vez disso, Jesus usou um título diferente para si mesmo: Filho do Homem. Essa expressão aparece mais de 80 vezes nos evangelhos. Ela vem de Daniel 7:13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Ao se autodenominar Filho do Homem, Jesus estava fazendo uma reivindicação messiânica, mas definindo-a em termos que enfatizavam sua autoridade divina e reino universal, em vez de uma libertação política restrita. Jesus também fez afirmações que o identificavam claramente como mais do que apenas um profeta ou mestre. Ele reivindicou autoridade para perdoar pecados, algo que somente Deus poderia fazer. Marcos 2, 5 a 7, registra a resposta quando Jesus disse a um paralítico que seus pecados estavam perdoados. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns dos escribas estavam sentados ali, murmurando em seus corações: Por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Os escribas estavam certos em uma coisa: somente Deus pode perdoar pecados. Jesus estava reivindicando a autoridade divina. Jesus afirmou ser o Senhor do sábado. Marcos 2, 27 a 28. E ele lhes disse: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O sábado foi instituído por Deus na criação. Reivindicar a autoridade sobre ele era reivindicar igualdade com Deus. Jesus aceitou a adoração. Quando um cego, cuja visão ele havia restaurado, o adorou, Jesus não o impediu. João 9:38. Ele disse: Eu creio, Senhor, e o adorou. Se Jesus fosse apenas um profeta, deveria ter rejeitado a tia adoração, como Pedro fez em Atos 10:25 a 26. Ao aceitá-la, Jesus afirmou sua condição divina. Jesus declarou-se unido a Deus Pai. João 10:30. Eu e o Pai somos um. A reação foi imediata e violenta. João 10:31. Os judeus pegaram pedras novamente para apedrejá-lo.
Eles entenderam que ele estava afirmando ser Deus, o que consideraram uma blasfêmia. Jesus afirmou sua preexistência antes de Abraão. João 8:56-58. Vosso pai, Abraão, alegrou-se por ver o meu dia. Ele o viu e ficou contente. Disseram-lhe, então, os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Ego-eimi em grego. Ecoa o nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Jesus estava reivindicando o nome divino. Novamente, a resposta foi violenta. João 8,59. Então pegaram pedras para atirar nele. Jesus afirmou que julgaria toda a humanidade. Mateus 25, 31-32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Essas afirmações eram verdadeiras ou blasfemas. Não havia meio termo. Jesus afirmava ser divino, ter autoridade sobre o pecado, o sábado, a vida e a morte, e compartilhar da própria natureza de Deus. No entanto, ele fazia isso de uma maneira que não se encaixava no padrão esperado de um Messias político conquistador. Isso gerou uma crise. Como deveriam os líderes religiosos reagir a um homem que realizou milagres inegáveis, ensinou com autoridade, atraiu inúmeros seguidores, mas fez afirmações que pareciam blasfemas e se recusou a pegar em armas contra Roma? O desafio à autoridade religiosa. Uma das principais razões pelas quais Jesus foi rejeitado pela elite religiosa foi porque ele desafiou diretamente sua autoridade, expôs sua hipocrisia e ameaçou sua posição. Os fariseus e escribas eram os especialistas religiosos da época. Eles dedicaram suas vidas ao estudo da Torá, desenvolvendo extensas tradições e interpretações destinadas a ajudar as pessoas a cumprir a lei de Deus. Eram respeitados, influentes e se viam como os guardiões da fé e da prática judaicas. Jesus desafiou as interpretações deles. Quando criticaram seus discípulos por colherem grãos no sábado, Jesus respondeu apontando para Davi, que comeu os pães da proposição e se declarou Senhor do sábado. Ele estava afirmando que as restrições do sábado impostas por eles não compreendiam o sentido da lei de Deus. Jesus desafiou as prioridades deles. Mateus 23, 23-24. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem negligenciar aquelas. Vocês são guias cegos. Coam um mosquito e engolem um camelo. Eles se concentravam em detalhes minuciosos do dízimo, ignorando a justiça e a misericórdia. Eram meticulosos em questões menores, mas perdiam a essência da lei de Deus. Jesus expôs a hipocrisia deles. Mateus 23, 25-28. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e autoindulgência. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vocês, por fora parecem justos aos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Essas não eram críticas brandas. Jesus os chamou de hipócritas, guias cegos, sepulcros caiados. Ele os acusou de se importarem mais com a aparência do que com a realidade, mais com a reputação do que com o caráter.
Jesus minou a autoridade deles ao ensinar como alguém que tinha autoridade. Mateus 7:28 a 29. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram admiradas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Os escribas ensinavam citando outras autoridades. O rabino fulano disse isso, e o rabino cicrano disse aquilo. Jesus ensinava com autoridade direta. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Ele colocou a sua própria autoridade acima das interpretações tradicionais. Jesus desafiou a estrutura de poder deles. Ele curava no sábado, provocando confrontos deliberadamente. Quando eles protestaram, ele perguntou se era lícito fazer o bem no sábado. Ele estava expondo que as regras deles haviam se tornado mais importantes do que as necessidades humanas. Jesus se associava com as pessoas erradas. Ele comia com cobradores de impostos e pecadores, aqueles que os fariseus evitavam. Quando criticado, Jesus disse: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos 2:17. Ele estava insinuando que os fariseus estavam espiritualmente doentes, mas não tinham consciência disso. Jesus ameaçou o sistema do templo. João 2:13 a 16 registra a expulsão dos cambistas. No templo, Jesus encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Então, fazendo um chicote de cordas, expulsou todos do templo, juntamente com as ovelhas e os bois. Derramou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirem daqui estas coisas. Não façam da casa de meu pai casa de comércio. O sistema do templo gerava uma renda significativa para as autoridades religiosas. A compra e venda de animais para sacrifício, a troca de moeda para o pagamento do imposto do templo, eram empreendimentos lucrativos. A ação de Jesus ameaçou seus interesses econômicos. Mais importante ainda, Jesus profetizou a destruição do templo. Marcos 13, 1 a 2. E saindo ele do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras e que edifícios magníficos. E Jesus lhe respondeu: Vês estes grandes edifícios? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo era o centro da vida religiosa judaica. Profetizar sua destruição era ameaçar todo o sistema religioso. Essa profecia seria usada contra Jesus em seu julgamento. Jesus também previu sua própria morte e ressurreição, afirmando que reconstruiria o templo em 3 dias, referindo-se ao seu corpo como o verdadeiro templo. Isso foi visto como blasfêmia e ilusão. Os líderes religiosos se viram em uma posição impossível. Jesus realizava milagres que eles não podiam negar. Ele ensinava com uma autoridade que eles não conseguiam igualar. Ele atraía multidões que eles não conseguiam superar. No entanto, ele desafiava suas interpretações, expunha sua hipocrisia, ameaçava sua posição e fazia afirmações que eles consideravam blasfemas. João 11:47 a 48 registra o dilema deles depois que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: Que faremos? Pois este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão e tomarão o nosso lugar e a nossa nação. Eles não negavam seus milagres. Reconheciam sua crescente influência, mas temiam que, se seu movimento crescesse, Roma o consideraria uma rebelião e destruiria o templo e a nação. Melhor eliminar um homem do que arriscar uma catástrofe nacional. Caifás, o sumo sacerdote, deixou o argumento explícito. João 11:49 a 50. Mas um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo
do que toda a nação pereça. Isso foi um cálculo político disfarçado de dever religioso. Jesus precisava ser detido não necessariamente porque estivesse errado, mas porque representava um perigo para os interesses deles e para assim a sobrevivência da nação sob a ocupação romana. O problema da origem e dos associados de Jesus. Para além das disputas teológicas e das ameaças à autoridade, existiam objeções práticas a Jesus que influenciavam a forma como ele era percebido. Essas objeções relacionavam-se com a sua origem, a sua família e as pessoas com quem ele se associava. Jesus veio de Nazaré, uma aldeia insignificante na Galileia. Quando Filipe contou a Natanael que havia encontrado o Messias, Jesus de Nazaré, a resposta de Natanael foi desdenhosa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. Nazaré não tinha importância bíblica, não produziu profetas e não tinha reputação de erudição ou piedade. A própria Galileia era vista com desdém por muitos na Judéia. Ficava na fronteira norte, misturada com populações gentias, e seus habitantes eram considerados menos sofisticados e menos instruídos religiosamente do que os de Jerusalém e da Judéia. O sotaque dos galileus era até mesmo alvo de zombaria. Durante o julgamento de Jesus, o sotaque galileu de Pedro o denunciou. Certamente você também é um deles, pois o seu sotaque o denuncia. Mateus 26, 73. Os líderes religiosos em Jerusalém questionavam se um profeta, quanto mais o Messias, poderia vir da Galileia. João 7:41 a 42. Outros diziam, este é o Cristo. Mas outros diziam, será que o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo é descendente de Davi e vem de Belém, a aldeia onde Davi nasceu? Eles estavam certos ao afirmar que as Escrituras profetizavam que o Messias viria de Belém e seria da linhagem de Davi. Mas, aparentemente, não sabiam ou não acreditavam que Jesus tivesse realmente nascido em Belém. Eles o conheciam apenas como Jesus de Nazaré. A família de Jesus também era comum. Seu pai terreno, José, era carpinteiro, uma profissão respeitável, porém humilde. Quando Jesus ensinava na sinagoga de Nazaré, as pessoas perguntaram: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Marcos 6,3. A familiaridade deles com a família comum de Jesus os tornava céticos quanto às suas afirmações extraordinárias. Marcos 6,4 registra a resposta de Jesus. E Jesus lhes disse: um profeta não é desprezado, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Aqueles que o conheceram quando criança acharam impossível aceitá-lo como o Messias. Ele era familiar demais, comum demais em sua origem. Os discípulos de Jesus também eram problemáticos do ponto de vista das autoridades estabelecidas. Não eram estudiosos formados, nem especialistas religiosos. A maioria eram pescadores da Galileia, homens da classe trabalhadora sem educação religiosa formal. Mateus era um cobrador de impostos, alguém considerado traidor por cobrar impostos para Roma. Simão era chamado de o Zelote, possivelmente indicando associação com movimentos revolucionários. Nenhum dos membros do círculo íntimo de Jesus pertencia às famílias sacerdotais ou à classe instruída dos escribas. Não eram o tipo de homens que se esperaria que um Messias legítimo escolhesse como seus seguidores mais próximos. Ainda mais escandalosa era a associação de Jesus com pecadores, cobradores de impostos e mulheres. Ele comia com cobradores de impostos, como Zaqueu e Levi. Permitiu que uma mulher pecadora lavasse seus pés com suas lágrimas e os ungisse com perfume. Conversou a sós com uma mulher samaritana junto a um poço, quebrando diversos tabus sociais. Acolhia prostitutas e pecadores que vinham até ele. Os fariseus criticavam isso constantemente.
Lucas 15, 1-2. Ora, todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. Na cultura judaica do primeiro século, com quem você comia importava. Compartilhar uma refeição implicava aceitação e comunhão. Ao comer com pecadores, Jesus os declarava implicitamente aceitáveis, o que violava os padrões de pureza ritual e separação dos fariseus. A comitiva de Jesus incluía mulheres, o que era extremamente incomum. Lucas 8, 1-3. Menciona que mulheres viajavam com ele e o apoiavam financeiramente em seu ministério. Isso teria sido considerado inapropriado por muitos. Todos esses fatores, sua origem em uma aldeia insignificante em uma região desprezada, sua humilde origem familiar, seus discípulos sem instrução, sua associação com pecadores e marginalizados, criaram obstáculos para aqueles que esperavam que o Messias viesse com credenciais, educação, boas companhias e respeitabilidade social. O profeta Isaías havia predito isso. Isaías 53, 2-3. Pois ele cresceu diante dele como um renovo tenro, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura para que o admirássemos, nem aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e familiarizado com o sofrimento. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e nós não o tínhamos em consideração. O Messias não seria impressionante pelos padrões mundanos. Ele seria desprezado e rejeitado. Viria de origens humildes, como uma raiz que brota de terra seca. No entanto, era exatamente isso que o tornava difícil de aceitar para aqueles que esperavam majestade, poder e credenciais impressionantes. A questão do cumprimento da profecia messiânica. Uma das principais objeções à aceitação de Jesus como Messias era se ele de fato cumpriu as profecias messiânicas. De uma perspectiva judaica, havia coisas específicas que o Messias deveria fazer, e Jesus aparentemente não as cumpriu. Segundo a interpretação judaica tradicional, o Messias: reunir os exilados e restaurar as 12 tribos de Israel. Isso não havia acontecido. As 10 tribos do norte, perdidas no cativeiro assírio, não haviam retornado. Os judeus ainda estavam dispersos por todo o Império Romano. Reconstruir o templo. O templo ainda estava de pé, então não havia nada para reconstruir. Quando Jesus falou sobre destruir e reconstruir o templo, seu significado foi mal interpretado, e de qualquer forma, o templo físico permanecia, trazer paz mundial e acabar com todas as guerras. Isaías 2,4 profetizou: Ele julgará entre as nações e decidirá disputas entre muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Uma nação não levantará na espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso claramente não havia acontecido. Roma ainda governava pelo poderio militar. As guerras continuavam. Fazer com que todas as nações reconhecessem e adorassem o Deus de Israel. As nações pagãs ainda adoravam seus deuses. Roma ainda impunha a adoração ao imperador. O mundo não havia se voltado para o único Deus verdadeiro. Inaugurar uma era de conhecimento universal de Deus. Jeremias 31, 34 profetizou: E não mais ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Esse conhecimento universal não havia chegado, trazer a ressurreição física dos mortos. Algumas tradições judaicas esperavam a ressurreição dos justos quando o Messias viesse. Dessa perspectiva, Jesus não havia cumprido a missão messiânica. Ele morreu sem derrotar Roma, sem reunir os exilados, sem trazer a paz mundial.
sem fazer com que todas as nações adorassem a Deus. Portanto, ele não poderia ser o Messias. A resposta cristã foi que essas objeções compreendiam mal a natureza e o momento do cumprimento messiânico. Jesus de fato cumpriu as profecias, mas de maneiras que exigiam discernimento espiritual para serem percebidas. Primeiro, muitas profecias específicas sobre o Messias se cumpriram em Jesus. Nascido em Belém, Miqueias 5:2. Cumprido em Mateus 2:1. Nascido de uma virgem, Isaías 7:14. Cumprido em Mateus 1:23. Da linhagem de Davi, Jeremias 23:5. Cumprido em Mateus 1:1. Chamados para fora do Egito. Oséias 11:1. Cumprido em Mateus 2:15. Precedido por um mensageiro. Malaquias 3:1. Cumprido em João Batista. Entrou em Jerusalém montado num jumento. Zacarias 9:9. Cumprido em Mateus 21:5. Traído por 30 moedas de prata. Zacarias 11:12-13. Cumprido em Mateus 26:15. Silêncio diante dos acusadores. Isaías 53:7. Cumprido em Mateus 27:12-14. Crucificado com criminosos. Isaías 53:12. Cumprido em Marcos 15:27-28. Lançaram-se sortes sobre as suas vestes. Salmo 22:18. Cumprido em João 19:24. Traspassado. Zacarias 12:10. Cumprido em João 19:34. Sepultado no túmulo de um homem rico. Isaías 53:9. Cumprido em Mateus 27:57-60. Em segundo lugar, a afirmação cristã era de que a primeira vinda de Jesus tratou dos aspectos espirituais da redenção, vencendo o pecado e a morte por meio de seu sacrifício e ressurreição. A restauração política e física ocorreria em sua segunda vinda. O Novo Testamento apresenta um cumprimento em duas etapas da profecia messiânica. Jesus veio primeiro como o servo sofredor de Isaías 53, morrendo pelos pecados da humanidade. Ele voltará como o rei conquistador de Apocalipse 19, estabelecendo o seu reino visível na terra. O conceito de um Messias sofredor que morreria antes de reinar não era a expectativa dominante no judaísmo do primeiro século, embora existissem alguns indícios nas escrituras e no pensamento rabínico. A maioria esperava uma única vinda de um Messias vitorioso, que estabeleceria imediatamente o seu reino. Quando Jesus não correspondeu a essas expectativas, quando sofreu, morreu e foi sepultado sem derrubar Roma ou estabelecer um governo visível, muitos concluíram que ele não poderia ser o Messias. A ressurreição mudou tudo para aqueles que creram nela, mas para aqueles que rejeitaram os relatos da ressurreição, Jesus era simplesmente mais um pretendente messiânico fracassado. Os primeiros judeus cristãos sustentavam que Jesus de fato havia cumprido todas as profecias corretamente interpretadas. O problema não estava em Jesus, mas nas expectativas. As profecias sobre sofrimento e morte sempre estiveram presentes em Isaías 53 e no Salmo 22, mas foram ignoradas ou reinterpretadas porque não se encaixavam na imagem desejada de um conquistador e libertador político. A crucificação e seu escândalo. Talvez o maior obstáculo para aceitar Jesus como Messias tenha sido a forma como ele morreu. O Messias deveria conquistar, não ser conquistado. Ele deveria executar o julgamento, não ser executado. Ele deveria reinar do trono de Davi, não morrer numa cruz romana. A crucificação era a forma de execução mais vergonhosa e degradante do mundo romano. Era reservada para escravos, rebeldes e os piores criminosos. Seu objetivo não era apenas matar, mas também humilhar e aterrorizar. As vítimas eram despidas, espancadas e expostas publicamente em sua agonia. Para os judeus, a crucificação carregava um horror teológico adicional.
Deuteronômio 21:23 declarava: O homem enforcado é amaldiçoado por Deus. Qualquer pessoa que morresse enforcada em uma árvore estava sob a maldição de Deus. A crucificação, o ato de ser pendurado em uma cruz de madeira, enquadrava-se nessa categoria. Como poderia o Messias, o ungido de Deus, ser amaldiçoado por Deus? Como poderia o Salvador de Israel morrer à morte de um criminoso amaldiçoado? A própria ideia era uma contradição, uma blasfêmia, um absurdo. Paulo reconheceu esse obstáculo em 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz era o maior obstáculo à aceitação de Jesus pelos judeus. Parecia provar que ele não era o Messias, mas um impostor fracassado, justamente condenado e amaldiçoado por Deus. A forma como Jesus morreu também levantou questões sobre o seu poder. Se ele podia realizar milagres, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, acalmando tempestades, por que não poderia salvar a si mesmo? Seus inimigos zombaram dele com essa mesma pergunta. Mateus 27, 40-42. Tu, que destruías o templo e o reconstruías em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma forma, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, zombavam dele dizendo: Salvou outros, não pode salvar a si mesmo. É o Rei de Israel, que desça agora da cruz, e creremos nele. A zombaria revelou o teste deles. Se Jesus descesse da cruz, eles acreditariam. Mas ele não desceu. Ele morreu. E para eles isso provou que ele não era o Messias. Os próprios discípulos lutaram com a crucificação. No caminho para Emaús, após a ressurreição, 2 discípulos explicaram sua confusão ao ainda não reconhecido Jesus. Mas nós esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir Israel. Lucas 24:21. No passado, eles esperavam. A crucificação destruiu essa esperança. Um Messias morto era um Messias fracassado. A afirmação cristã de que, assim, a crucificação era, na verdade, o meio de redenção, que o Messias tinha que sofrer e morrer para expiar o pecado, que a maldição que ele carregava era a maldição da humanidade transferida para ele. Tudo isso exigia uma reinterpretação radical da expectativa messiânica. Exigia ver Isaías 53 não como metáfora, mas como descrição literal da missão do Messias. Exigia compreender que a redenção do pecado era mais fundamental do que a redenção de Roma. Isso foi demais para muitos aceitarem. Melhor rejeitar Jesus como um Messias fracassado do que aceitar que o plano de Deus envolvia seu ungido, morrendo como um criminoso numa cruz romana. O papel da cegueira espiritual. O Novo Testamento não atribui a rejeição de Jesus apenas a erros de cálculo político ou divergências teológicas. Ele fala de uma cegueira espiritual mais profunda que impedia as pessoas de reconhecerem quem Jesus era, mesmo quando as evidências estavam diante delas. O próprio Jesus falou dessa cegueira. Depois de ensinar por parábolas, seus discípulos perguntaram por que ele falava às multidões por meio delas. Mateus 13, 13-15. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Pois neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvireis, mas não entendereis, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Com os ouvidos ouvem com dificuldade e fecharam os olhos, para que com os olhos não vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. O problema não era a falta de provas, mas a rejeição deliberada. Eles fecharam os olhos, endureceram os corações e taparam os ouvidos. A verdade estava disponível, mas eles se recusavam a enxergá-la. O Evangelho de João enfatiza esse tema repetidamente. João 1:10-11. Ele estava no mundo,
e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Apesar de ter criado o mundo, Jesus não foi reconhecido por ele. Apesar de ter vindo para o seu próprio povo, eles não o receberam. Depois que Jesus realizou o milagre de alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, muitos o seguiram porque queriam mais pão, não porque o entendiam. Jesus lhes disse: Vocês me procuram, não porque viram os sinais, mas porque comeram e se fartaram dos pães. João 6:26. Eles viram o milagre, mas não compreenderam seu significado. Mesmo depois de presenciarem múltiplos sinais e maravilhas, muitos se recusaram a crer. João 12:37-40. Embora ele tivesse realizado tantos sinais diante deles, ainda assim não creram nele, para que se cumprisse a palavra dita pelo profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não puderam crer, pois Isaías disse ainda: Ele cegou os olhos deles e endureceu o coração deles, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Esta passagem levanta uma questão difícil. As pessoas eram incapazes de crer porque Deus as havia cegado? Ou Deus as cegou porque elas persistentemente se recusavam a crer? O texto sugere que tanto a soberania divina quanto a responsabilidade humana estão em ação. Paulo aborda essa questão em Romanos 11. Ele explica que Israel experimentou um endurecimento parcial. Romanos 11, 7-8. Que diremos então? Israel não alcançou o que buscava. Os escolhidos o alcançaram, mas os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Esse endurecimento não foi arbitrário. Ele ocorreu após séculos de rejeição aos profetas, desconsideração da palavra de Deus e busca por seus próprios caminhos. Deus os entregou à cegueira que escolheram. No entanto, Paulo enfatiza que isso não é permanente nem completo. Alguns judeus creram. Os apóstolos, a igreja primitiva, milhares em Jerusalém. E Paulo insiste que o endurecimento de Israel é temporário e parcial, servindo a um propósito maior. Romanos 11:25-26. Irmãos, para que vocês não sejam sábios aos seus próprios olhos, não quero que ignorem este mistério. Israel veio um endurecimento parcial, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. E assim, todo o Israel será salvo. Jesus chorou pela cegueira de Jerusalém. Lucas 19, 41-44. E aproximando-se e vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Quem dera você, sim, soubesse neste dia as coisas que trazem a paz. Mas agora elas estão ocultas aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras ao redor de você, e a cercarão, e a apertarão por todos os lados, e a arrasarão até o chão, a você e aos seus filhos que estiverem dentro de você, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo da sua visitação. Jesus lamentou a cegueira deles, mesmo ao predizer o julgamento. Eles não reconheceram o tempo de sua visitação, o dia em que o próprio Deus caminhou entre eles. Essa cegueira espiritual não era incapacidade, mas recusa. Jesus disse em João 5, 39-40. Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas encontram a vida eterna. E são elas que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês se recusam a vir a mim para terem vida. Eles examinaram as Escrituras, mas se recusaram a vir àquele de quem as Escrituras testificavam. Eles tinham o conhecimento, mas rejeitaram a pessoa. Essa foi uma cegueira deliberada, escolhida e persistente. O medo de Roma. Um fator crucial, porém frequentemente negligenciado, na rejeição de Jesus, foi o temor do que Roma poderia fazer se o seu movimento crescesse sem controle.
Isso não era mera desculpa, mas uma preocupação genuína que influenciou as ações dos líderes judeus. A Pax Romana, a paz romana, era mantida por meio de uma força militar esmagadora e da brutal repressão de rebeliões. Qualquer ameaça à ordem romana era recebida com vingança rápida e terrível. O povo judeu havia experimentado isso em primeira mão. Em 4 a.C., após a morte de Herodes, o Grande, várias revoltas eclodiram por toda a Judéia. O governador romano da Síria, Varo, marchou com legiões para o sul para esmagar as rebeliões. Flávio Josefo, o historiador judeu do primeiro século, relata que Varo crucificou 2.000 judeus e incendiou cidades. A mensagem era clara. Rebelar-se contra Roma significaria aniquilação. Ao longo do primeiro século, vários pretendentes messiânicos surgiram, reunindo seguidores e prometendo libertação. Cada um deles foi esmagado por Roma, e seus seguidores foram mortos ou dispersos. Qualquer movimento que reunisse multidões, falasse de um reino vindouro e atraísse seguidores fervorosos, era visto como rebelião pelos olhos de Roma. Os líderes religiosos judeus colaboravam com Roma por necessidade. O sumo sacerdote era nomeado pela autoridade romana e podia ser destituído a qualquer momento. O poder do sinédrio dependia da tolerância romana. O próprio templo funcionava sob supervisão romana. Manter esse delicado arranjo exigia não provocar Roma. Jesus representava um problema. Ele atraía multidões enormes. Falava de um reino. Tinha seguidores que o chamavam de Messias e Rei de Israel. Embora Jesus repetidamente afirmasse que seu reino não era deste mundo, e embora nunca tenha incitado uma revolta armada, a imagem que transmitia era perigosa. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, o sinédrio se reuniu para discutir o que fazer. João 11:47 a 48. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: Que faremos? Pois este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão e tomarão o nosso lugar e a nossa nação. O medo deles era específico e razoável. Se todos acreditassem em Jesus, se o seu movimento crescesse e ganhasse muitos seguidores, Roma consideraria isso uma rebelião. Os romanos viriam e destruiriam o templo, nosso lugar, e a nação. Melhor eliminar um homem do que arriscar a destruição nacional. Caifás deixou isso explícito. João 11:49 a 50. Mas um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, e não que toda a nação pereça. Isso foi um cálculo político frio. Sacrificar Jesus para preservar a nação. João acrescenta uma nota teológica. Ele não disse isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. João 11:50 e 1 a 52. Caifás falou melhor do que imaginava. Jesus de fato morreria pela nação, mas como um sacrifício pelo pecado, não como uma necessidade política. Quando Jesus foi levado perante Pilatos, as acusações eram políticas. Lucas 20:3-2. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem a enganar a nossa nação, proibindo-nos de pagar tributo a César, e afirmando ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Essas acusações foram calculadas para chamar a atenção de Roma. Elas retratavam Jesus como um rebelde contra César, alguém que proibia o pagamento de impostos e se declarava um rei rival. Pilatos teve que levar tais acusações a sério. A ironia é que Jesus havia dito explicitamente para dar a César o que é de César. Mateus 20:2-21.
Ele evitou levantes políticos. Recusou-se a ser coroado rei pela força pelas multidões. João 6,15. Disse a Pilatos: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam. João 18,36. Mas os líderes judeus sabiam como manipular Pilatos. Quando Pilatos quis libertar Jesus, eles o advertiram: Se você libertar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei se opõe a César. João 19:12. Isso era uma ameaça. Se Pilatos libertasse alguém acusado de se declarar rei, seria denunciado a Roma por tolerar traição. Pilatos cedeu à pressão. Ele executou Jesus não porque acreditasse que Jesus fosse culpado, mas porque temia as consequências políticas de libertá-lo. A tragédia é que o medo dos líderes judeus se provou justificado. Em 66 d.C., os zelotes judeus lançaram uma revolta em grande escala contra Roma. Os romanos responderam com força esmagadora. Após um cerco brutal, Jerusalém caiu em 70 d.C. O templo foi destruído. Centenas de milhares de judeus foram mortos ou escravizados. A nação foi devastada. A própria catástrofe que os líderes temiam ao lidar com Jesus aconteceu uma geração depois, mas não por causa de Jesus. A explicação do Novo Testamento. O Novo Testamento oferece sua própria explicação abrangente para a rejeição de Jesus. Embora reconheça fatores humanos, disputas teológicas, temores políticos e expectativas mal compreendidas, ele aponta, em última análise, para realidades espirituais mais profundas envolvendo o pecado, Satanás e os propósitos divinos. Segundo o Novo Testamento, a rejeição de Jesus não foi primordialmente uma falha intelectual, mas sim moral e espiritual. Os seres humanos, em sua condição pecaminosa, resistem naturalmente à luz da verdade divina. João 3:19 a 20. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, e não irá nem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. As pessoas rejeitaram Jesus não porque as evidências fossem insuficientes, mas porque aceitá-lo exigiria admitir seus pecados e submeter-se à sua autoridade. Era mais fácil permanecer na confortável escuridão do que dar um passo em direção à luz reveladora. O Novo Testamento também atribui um papel a Satanás em cegar as pessoas para a verdade. 2 Coríntios 4:3 a 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, chamado de o Deus deste mundo, trabalha ativamente para impedir que as pessoas vejam e aceitem a verdade sobre Jesus. A guerra espiritual ocorreu durante o ministério terreno de Jesus e continua até hoje. Contudo, o Novo Testamento também apresenta a rejeição de Jesus como parte do plano soberano de Deus. A crucificação, embora realizada por homens ímpios, foi ordenada por Deus para a salvação da humanidade. Atos 2, 23. Este Jesus, entregue conforme o plano predeterminado e a presciência de Deus, vós o crucificastes e matastes por mãos de homens ímpios. Pedro, falando à multidão judaica no Pentecostes, afirma tanto a soberania divina, o plano predeterminado e a presciência de Deus, quanto a responsabilidade humana. Vocês o crucificaram e mataram. Atos 4, 27 a 28. Pois, na verdade, nesta cidade se reuniram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, juntamente com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu plano haviam predestinado que acontecesse. A conspiração contra Jesus
envolvendo líderes judeus, Herodes, Pilatos, gentios e o povo de Israel, cumpriu exatamente o que Deus havia predestinado. Suas intenções malignas serviram aos propósitos redentores de Deus. Isso não os exime da culpa. O sermão de Pedro, em Atos 2, afirma o plano de Deus e chama o povo ao arrependimento por seu papel na crucificação de Jesus. A soberania divina e a responsabilidade humana coexistem em toda a Escritura. Paulo aborda a rejeição de Jesus por seus compatriotas judeus em Romanos 9 a 11. Ele expressa profunda tristeza. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Romanos 9, 2 a 3. Paulo reconhece os privilégios de Israel. Eles eram o povo escolhido de Deus, receberam as alianças, a lei, o culto no templo e as promessas. Deles vieram os patriarcas e o próprio Messias. Contudo, a maioria o rejeitou. Paulo explica isso através do conceito de teologia do remanescente. Ao longo da história, nem todo o Israel étnico tem sido o verdadeiro Israel espiritual. Romanos 9:6. Pois nem todos os que são descendentes de Israel são de fato Israel. Deus sempre preservou um remanescente fiel enquanto a maioria se extraviou. Na era atual, o mesmo padrão continua. Alguns judeus creem em Jesus, como o próprio Paulo e os outros apóstolos, formando um remanescente escolhido pela graça. O restante experimenta o endurecimento. Romanos 11:7. Israel não conseguiu alcançar o que buscava. Os eleitos o alcançaram, mas os demais foram endurecidos. Mas Paulo insiste que esse endurecimento serve a um propósito maior no plano de Deus. Romanos 11, versículos 11 a 12. Pergunto, pois, tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma. Pelo contrário, por meio da transgressão deles veio a salvação aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Ora, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e se a sua queda significa riqueza para os gentios, quanto mais a sua plena inclusão. A rejeição de Jesus por Israel abriu caminho para que o evangelho chegasse aos gentios. Esse sempre foi o plano de Deus, que por meio da descendência de Abraão, todas as nações fossem abençoadas. A rejeição de Jesus pelos judeus, embora trágica, serviu para espalhar o evangelho pelo mundo todo. Paulo está confiante de que esta não é o fim da história. Romanos 11, 25 a 26. Irmãos, para que vocês não se considerem sábios aos seus próprios olhos, não quero que ignorem este mistério. Israel veio um endurecimento parcial até que a plenitude dos gentios tenha entrado, e assim todo o Israel será salvo. O endurecimento é parcial, não total. É temporário, não permanente. Quando a plenitude dos gentios tiver entrado, quando os propósitos de Deus para reunir os gentios na igreja estiverem completos, então todo o Israel será salvo. Se isso significa cada judeu individualmente ou a nação como um todo, no retorno de Cristo é debatido. Mas Paulo claramente espera uma futura conversão em massa do povo judeu a Jesus. A explicação do Novo Testamento é, portanto, multifacetada. Pecaminosidade humana, engano satânico, cegueira espiritual, temores políticos, profecias mal interpretadas e, ainda assim, tudo isso funcionando de alguma forma dentro do plano soberano de Deus para trazer salvação tanto a judeus quanto a gentios. A ironia da realização. Uma das grandes ironias da rejeição de Jesus é que, ao rejeitá-lo, os líderes judeus cumpriram as próprias profecias que o identificavam como o Messias. Sua incredulidade confirmou o que os profetas haviam predito. Isaías 53 é o exemplo mais claro. Este capítulo, escrito 700 anos antes de Jesus, descreve em detalhes
o servo sofredor do Senhor. No entanto, começa com uma previsão de rejeição. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, 1. O profeta sabia que a mensagem seria rejeitada. Ele previu que as pessoas não acreditariam mesmo depois de verem o poder de Deus revelado. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Isaías 53 continua. Ele era desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E nós não o tínhamos em consideração. Isaías 53, 3. O Messias seria desprezado e rejeitado. Isso não foi uma falha da profecia, mas sim o seu cumprimento. Ao rejeitarem Jesus, os líderes judeus provaram que ele era aquele que Isaías descreveu. O servo sofredor seria incompreendido. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Contudo, nós o consideramos como afligido, ferido por Deus e oprimido. As pessoas pensariam que seu sofrimento era o castigo de Deus por seus próprios pecados. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus estava na cruz, seus inimigos zombaram dele, dizendo que ele era amaldiçoado por Deus. Pensaram que sua morte provava que ele não era o Messias. Na realidade, ele estava carregando nossos pecados, nossas dores, nossos sofrimentos. Isaías 53, 5 a 6. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O sofrimento foi vicário. Ele carregou o castigo pelos pecados dos outros. Suas feridas trouxeram cura. O Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos. Isaías 53, 7 a 9. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores permanece muda. Assim, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quanto à sua geração, quem considerou que ele foi cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E fizeram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano na sua boca. Ele se calaria diante de seus acusadores, o que se cumpriu quando Jesus compareceu perante Pilatos. Ele seria morto injustamente, o que se cumpriu em sua crucificação. Ele seria sepultado com os ímpios, mas acabaria no túmulo de um homem rico, o que se cumpriu quando José de Arimateia, um homem abastado, providenciou seu próprio túmulo para Jesus. Isaías 53, 10 a 11. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Ele o sujeitou à dor. Quando a sua alma se oferecer como expiação pela culpa, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Da angústia da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o justo, o meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as iniquidades deles. Seu sofrimento foi a vontade de Deus. Sua morte foi uma oferta pela culpa do pecado. Contudo, ele veria a sua descendência e prolongaria os seus dias, apontando para a ressurreição e a vida eterna. Através do conhecimento de sua missão e sacrifício, muitos seriam justificados. O Salmo 22, escrito por Davi 1000 anos antes de Cristo, descreve a crucificação em detalhes, embora a crucificação ainda não tivesse sido inventada quando Davi o escreveu. O Salmo começa com as próprias palavras que Jesus proferiu na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Salmo
22, 1, Mateus 27, 46. Salmo 22, 6 a 8. Mas eu sou um verme e não um homem, desprezado pelos homens e rejeitado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e meneiam a cabeça dizendo: ele confia no Senhor, que ele o livre, que ele o salve, pois nele se agrada. Isso descreve exatamente o que aconteceu na cruz. Mateus 27, 30 e 9 a 43 registra o cumprimento da profecia. Os que passavam por ali zombavam dele, meneando a cabeça e dizendo: você que destruía o templo e o reconstruía em 3 dias, salve-se a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Da mesma forma, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, também o escarneciam dizendo: salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo. É o Rei de Israel, que desça agora da cruz, e creremos nele. Ele confia em Deus, que Deus o livre agora, se o quer. Pois ele disse: sou o Filho de Deus. Até mesmo suas zombarias cumpriram a profecia. Salmo 22, versículos 16 a 18. Cães me cercam, uma multidão de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Olham para mim e zombam de mim. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mãos e pés perfurados, crucificação. Sorteio de roupas, cumprido em João 19, 23 a 24. Zacarias profetizou que o povo olharia para aquele a quem traspassaram e choraria. Zacarias 12:10. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, para aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora por um filho único. Isso se cumprirá parcialmente no Pentecostes, quando muitos judeus creram e lamentaram seu papel na morte de Jesus. Cumprir-se-á completamente quando Cristo retornar, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Apocalipse 1:7. A grande ironia é que os líderes religiosos que rejeitaram Jesus, porque ele não correspondia às suas expectativas, do Messias estavam, eles próprios, cumprindo as profecias que o identificavam como o Messias. Se tivessem aceitado Jesus imediatamente, Isaías 53 teria sido falso. Se o tivessem acolhido com honra, o Salmo 22 teria sido errado. A rejeição deles foi profetizada porque Deus conhecia os seus corações e havia planejado a redenção através do sofrimento do Messias. Entendendo a rejeição de Jesus como Messias por muitos judeus no primeiro século não foi uma questão simples com uma única causa. Resultou de uma complexa combinação de fatores, cada um contribuindo para a tragédia. Teologicamente, havia um mal-entendido fundamental sobre que tipo de Messias Deus estava enviando. As expectativas se concentravam em um libertador político e militar, que derrubaria Roma e estabeleceria um governo imediato e visível. As profecias sobre um servo sofredor que morreria pelos pecados foram ignoradas ou reinterpretadas. Quando Jesus veio, cumprindo essas profecias sobre o servo sofredor, ele não correspondia à imagem desejada. Politicamente, o medo de Roma desempenhou um papel fundamental. Os líderes judeus acreditavam que permitir que o movimento de Jesus crescesse provocaria uma retaliação romana e resultaria em uma catástrofe nacional. Eles escolheram sacrificar um homem em vez de arriscar a destruição do templo e da nação. A cruel ironia é que, 40 anos depois, Roma fez exatamente o que eles temiam, destruindo Jerusalém e o templo, mas não por causa de Jesus. Culturalmente, Jesus veio do lugar errado. Nazaré era insignificante. A Galileia era desprezada. Sua família era comum. Seus discípulos eram pescadores e cobradores de impostos sem instrução.
Ele era associado a pecadores e marginalizados. Para aqueles que esperavam que o Messias viesse com credenciais impressionantes e linhagem nobre, Jesus foi uma decepção. Religiosamente, Jesus desafiou a ordem estabelecida. Ele criticou os fariseus e escribas, expôs sua hipocrisia, interpretou as escrituras com autoridade independente e ameaçou o sistema do templo. A elite religiosa o via como uma ameaça ao seu poder e influência. Em vez de se submeterem à sua autoridade, buscaram eliminá-lo. Espiritualmente, havia cegueira. O Novo Testamento fala de corações endurecidos, olhos que se recusam a ver, ouvidos que não querem ouvir. O pecado torna os humanos resistentes à verdade divina, especialmente à verdade que exige o reconhecimento da culpa e a entrega do controle. Satanás, o adversário, trabalhou para cegar as mentes e endurecer os corações contra Jesus. Profeticamente, as Escrituras haviam predito essa rejeição. Isaías, Davi e Zacarias previram que o Messias seria desprezado, rejeitado, zombado e morto. O próprio ato de rejeição cumpriu a profecia e confirmou a identidade de Jesus. Soberaniamente, Deus estava agindo por meio do pecado e da cegueira humana para realizar a redenção. A crucificação não foi um acidente trágico, nem um plano fracassado. Foi o plano definido e a presciência de Deus para prover expiação pelo pecado, através da morte de seu Filho. Jesus veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Isso exigiu que ele fosse rejeitado, condenado e crucificado. Isso significa que o povo judeu não tinha escolha. O Novo Testamento afirma tanto a soberania divina quanto a responsabilidade humana. Sim, Deus ordenou esses eventos. Sim, a profecia tinha que se cumprir. Mas as pessoas envolvidas fizeram escolhas reais, pelas quais eram moralmente responsáveis. Pedro pôde dizer, na mesma frase, que Jesus foi entregue segundo o plano predeterminado e a presciência de Deus. E vocês foram crucificados e mortos por mãos de homens ímpios. Atos 2, 23. A culpa pela morte de Jesus não recai apenas sobre o povo judeu. Os romanos o executaram. Pôncio Pilatos, um gentio, deu a ordem. Soldados romanos cravaram os pregos. E, teologicamente, toda a humanidade é culpada, porque Jesus morreu pelos pecados de todos. Como diz o ditado, não foram os pregos que prenderam Jesus à cruz, mas o amor. Qual deve ser nossa resposta a essa história? Não o antissemitismo ou a culpabilização. O Novo Testamento condena o tratamento hostil ao povo judeu. Paulo advertiu os crentes gentios contra a arrogância para com Israel, lembrando-os de que eles foram enxertados na oliveira de Israel, e não o contrário. Romanos 11, 17 a 24. Em vez disso, devemos reconhecer que a rejeição de Jesus continua hoje, entre todos os povos. Cada pessoa que ouve falar de Jesus e escolhe não crer, está repetindo o que aconteceu na Judéia do primeiro século. Os motivos variam. Objeções intelectuais, resistência moral, barreiras culturais, cegueira espiritual, mas o resultado é o mesmo. Devemos também reconhecer o amor contínuo de Deus pelo povo judeu e o seu plano para o futuro deles. A confiança de Paulo de que todo o Israel será salvo, Romanos 11, 26, nos lembra que Deus não rejeitou o seu povo. O endurecimento parcial é temporário. Os propósitos de Deus para Israel ainda não terminaram. Mais importante ainda, devemos enxergar na rejeição de Jesus a que extremos Deus chegou para salvar a humanidade. Jesus estava disposto a ser rejeitado, zombado, açoitado e crucificado, porque esse era o preço necessário para nos redimir do pecado. A própria rejeição que parecia provar que ele não era o Messias foi, na verdade, o meio pelo qual ele cumpriu sua missão messiânica. Isaías 53:10 diz: Contudo,
foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Deus planejou o sofrimento. Por quê? Porque quando a sua alma se oferece como sacrifício pela culpa, muitos seriam considerados justos. A rejeição, o sofrimento e a morte foram necessários para nossa salvação. Essa é a verdadeira razão pela qual o povo judeu rejeitou Jesus como Messias. Eles buscavam um rei que os salvasse de Roma. Deus enviou um Salvador para salvá-los, e a toda a humanidade, de algo muito pior: o pecado e suas consequências. Eles queriam libertação política. Deus ofereceu redenção espiritual. Eles esperavam vitória imediata. O plano de Deus envolvia sofrimento antes da glória, morte antes da ressurreição, a cruz antes da coroa. A rejeição de Jesus pelos judeus do primeiro século foi trágica, mas não definitiva. Milhares de judeus creram. A igreja primitiva era inteiramente judaica. E o Novo Testamento vislumbra um dia em que o véu será levantado. Os olhos serão abertos, e as pessoas que primeiro ouviram a mensagem, ele ressuscitou, reconhecerão seu Messias e Rei. Até esse dia chegar, a pergunta permanece para cada indivíduo, judeu ou gentio: quem vocês dizem que Jesus é? As mesmas evidências disponíveis no primeiro século estão disponíveis hoje. As mesmas profecias que se cumpriram naquela época testemunham agora. A mesma escolha que as pessoas enfrentaram em Jerusalém enfrenta a nós. Rejeitaremos Jesus porque ele não corresponde às nossas expectativas? Ou o aceitaremos como ele é, o servo sofredor que se tornou o rei reinante, o Messias crucificado que venceu a morte, a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular do reino eterno de Deus? O verdadeiro motivo da rejeição no primeiro século é o mesmo motivo da rejeição hoje. Jesus exige que entreguemos nossa vontade à sua. Reconheçamos nossos pecados e confiemos plenamente nele. Isso sempre foi difícil. Isso sempre diferenciará os que creem dos que não creem. Mas para aqueles que o aceitam, Jesus oferece o que nenhum Messias político jamais poderia: perdão dos pecados, reconciliação com Deus, vida eterna e um reino que nunca terá fim. Este era o plano de Deus desde o princípio. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que ele foi rejeitado. E foi por isso que ele ressuscitou dos mortos. Para provar que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, que a redenção vem através do sofrimento e que a própria morte não pode impedir os propósitos de Deus. O povo judeu do primeiro século esperava o Messias. Ele veio, mas não como eles esperavam. Muitos o rejeitaram, mas a história não terminou aí. Ela continua até hoje, e não terminará até que toda profecia se cumpra, todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.